Deus, vamos entrar agora na palavra do Senhor, porque foi o que Ele nos colocou aqui para fazer, para passar a palavra dEle aos corações, que estão aqui, as pessoas que entraram nessa live precisando de uma resposta, precisando de um consolo, e é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra de conforto para o seu coração. Eu gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias e abrissem em Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37, o capítulo. Amém? O versículo que a gente vai dar início é o versículo de número 5, tá? Prestem atenção, deixa Deus falar ao coração de vocês. Gênesis 37, 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Essa história é uma passagem muito conhecida que a gente encontra na Bíblia, onde conta a história de José. Dentro desse capítulo, dentro desta passagem, a gente pode tirar muitos ensinamentos. E dentro disso daqui a gente resolveu dar um título. São 4 chaves sobre a vida de José. José, ele teve 4 passagens que foram marcantes na vida dele. E agora a gente começa a pregar e a gente começa a passar isso para vocês. O primeiro que a gente intitulou foi a rejeição. A história de José, ela nos relata que ele apacentava as ovelhas de seu pai. E José era o mais novo, e por isso o pai amava ele, Jacó amava ele mais do que os outros irmãos. E nesse capítulo e nesse trecho já começa a rejeição sobre o irmão, porque o pai amava mais eles, e nisso começou a rejeição em cima do irmão. A vida de José, ela foi muito difícil, por conta até mesmo da família, que o rejeitou no começo. E tendo isso, José, ele começou a ter sonhos, porque Deus começou a trabalhar na vida de José. Deus começou a passar as coisas para José, para mostrar o que ele ia ser lá na frente. E através desse sonho, onde seus irmãos já o odiavam, ele contou esse sonho para os seus irmãos. E muitas vezes, isso acontece na nossa vida também. A gente conta muitas vezes os nossos projetos, a gente conta os nossos sonhos para pessoas que não estão interessadas. Às vezes a gente conta esse sonho para as pessoas e muitas vezes nós mesmos estamos pagando por isso. E foi o que aconteceu com José. Não é isso mesmo, pastor? É verdade, Gleice. Eu estou olhando a Bíblia aqui. É tão interessante que você percebeu que fala: sonhou também José um sonho. E o que é um sonho? O sonho é uma experiência que se possui significados distintos, significados diferentes. E se for ampliado, você pode observar que vai até ter um debate que envolva religião, pode envolver a ciência, a cultura. E o que nós vamos falar aqui hoje, eu estou aqui na retaguarda, mas o que nós vamos ouvir aqui hoje é algo tão tremendo. Foi como o nosso irmão Gleison já deu uma abertura aqui. Ele já nos deu aqui uma pitada especial nessa mensagem. Nós devemos vigiar para quem nós contamos nossos sonhos, né, irmão Alex? Pastor, o mais engraçado disso tudo é que já percebeu que todo mundo que sonha, todo mundo que Deus tem algo reservado para ele passa por provas desde o seu nascimento. A gente tem a história de José, a gente tem a história de Moisés, a gente tem a história de Jesus. Então assim, a gente sabe que nós somos escolhidos, Deus nos escolheu e Deus nos deu sonhos, Deus deu projeto para nós. Só que o inimigo, eu achei que ele é tão astuto que ele quer tragar a gente desde o nosso berço. Verdade. Porque José sonhava, só que ele contou o sonho para a pessoa errada. E o primeiro ponto que a gente quer trazer para vocês, dentro dessas chaves da vida de José, é saber lidar com a rejeição. Muitas vezes nós somos rejeitados, Gleison, por pessoas que nos amam, por pessoas que se dizem estar com a gente,
por pessoas que dividem o mesmo teto que a gente. Foi o que aconteceu com José. José era amado, ele vivia no mesmo lar que seus irmãos, só que ele teve que saber lidar com a rejeição para viver tudo aquilo depois que a gente vai começar a trazer aqui dentro das próximas chaves. Exatamente, e se você parar para pensar aqui também, depois de todo esse acontecimento, onde eles odiaram a José, eles chegaram a jogar José num poço, porque eles tramaram contra José por conta do sonho que ele teve. A Bíblia ela nos relata muito bem, vamos matá-lo e vamos ver até onde vai o sonho dele. Foi isso que a Bíblia mencionou, e foi isso que os irmãos fizeram, jogaram José no poço. Hoje muitas pessoas até mesmo podem estar dentro desse poço, mas a Bíblia ela nos relata em todas as passagens de José que Deus estava com José. Deus, ele nunca se apartou de José. Ele teve que fazer todo esse processo para justamente levar José aonde ele queria chegar, aonde ele queria colocar a José. E José sofreu, foi jogado num poço. Não contente com isso, os irmãos o venderam para o Egito, porque eles falaram que eles não iam matar a José, não iam se sujar com o sangue de José. E então eles venderam José, e José foi vendido e ele foi levado para o Egito. Quando José chega no Egito, a história muda, porque José ele vai ser vendido para Potifar, né? É o guarda. Então, nessa ocasião, José começa a transformar a vida dele, ou até mesmo ele imagina que isso seria uma transformação, porque depois que ele passou por toda essa prova, veio a bonança na cabeça de José, e José começou a trabalhar. A Bíblia nos relata que tudo que José colocava as mãos, tudo prosperava, e José era próspero em tudo que ele fazia, porque Deus estava com ele. Mas, mais uma vez, José entrou e foi rejeitado a partir do momento que a esposa de Potifar começou a aliciar José. Ela queria pegar José, ela queria que José ficasse com ela, e aí começou todo aquele tormento novamente, não é mesmo, irmão Alex? E o engraçado e o tremendo da história de José, que eu entendo aqui, é que José, ele superou a rejeição, ele foi vendido, ele foi trabalhar foi ser escravo de Potifar. E José, ele tinha uma sabedoria tão grande, ele tinha uma conexão tão grande com Deus, que a gente colocou aqui como a segunda chave da vida de José, que é a gente saber lidar com a calúnia. José era íntegro, José buscava Deus, José tinha relacionamento com Deus. E eu começo a entender aqui na vida de José, que muitas vezes a gente segue o caminho certo, Gleison. A gente está no caminho, a gente está buscando a presença de Deus, a gente está fazendo as coisas da forma correta, e se levantam as mulheres, de Potifar, ou a mulher de Potifar, que representa aqui a calúnia, que ela se ofereceu para José. José falou: não, eu temo ao meu Deus, eu temo ao meu Senhor. E foi aí que ele falou não. Ele falou: não, eu não quero me misturar com isso. Foi o ponto para ser caluniado, para dizer que ela foi agredida, que ela foi abusada dele. E aí a história de José, por mais que ele tenha superado o item 1, que era a rejeição, a calúnia veio quando ele menos esperava. Certo, Gleison? Exatamente, quando ele achou, como eu mencionei, quando ele achou que ele já estava superando, que ele já estava passando tudo aquilo que ele tinha passado, que os irmãos fizeram, vem e acontece isso novamente. E aí ele é caluniado, E muitos dizem que José correu porque José teve que correr. José correu pelo temor de Deus, porque ele tinha temor a Deus. Foi exatamente por isso que ele correu, para não cair em tentação, para não ter que fazer isso como a Bíblia mencionou para a gente. Então essas calúnias que vêm para cima da gente, muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa, a gente está lutando, a gente está correndo, e vem as pessoas e fazem essas calúnias com a gente, tentam nos tirar do foco, tentam nos desviar do caminho. É isso que acontece na nossa vida, né, irmão Alex? José foi lançado à prisão. A prisão na vida de José representa o início de algo grandioso. Muitas vezes a gente passa por prisões talvez espirituais, a gente passa por desertos que a gente acha que a gente vai ficar preso no deserto, que a gente vai ficar preso no vale, que a gente está passando por esse tormento, achando que aquilo ali é para a nossa morte. Só que José, ele tinha um chamado tão grande, tão especial,
por Deus, ele estava trilhando uma história, pastor, tão grandiosa, que a prisão foi a porta de conexão para o palácio. Muitas vezes a gente está na prisão, a gente está ali com os prisioneiros, só que Deus está falando assim: você está aqui, só que ao seu derredor eu vou colocar pessoas que vão lembrar de você. Eu vou colocar do seu lado pessoas que vão ser pessoa-chave para você chegar no palácio, para você alcançar algo grandioso em Deus. Então, além dele superar a rejeição, dele superar a calúnia, ele foi preso. Só que na prisão, Gleison, a gente entra no terceiro tópico, que é onde José começa a exercer a liderança. Exatamente, a gente entra nesse tópico da liderança. Se você parar para pensar, ele já começou essa liderança quando ele estava na casa de Potifar. Ele começou a tomar conta de tudo. A Bíblia nos relata que tudo ele tomava conta. A única coisa que Potifar não deixou ele pôr a mão foi na esposa, que foi a que caluniou. Então ali já começou a liderança dele. E quando ele vai preso cativo, novamente, mais uma vez ele vai preso, né, ele tem que enfrentar toda essa dificuldade. Na prisão foi a mesma coisa. José, aonde ele colocava a mão, fluía. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele. Faraó falou isso, que ele era um homem de Deus. Mais à frente a gente vai ver. Então José teve essa liderança. E uma coisa que me chamou a atenção foi que José, no começo dessa história, ele estava apacentando ovelhas. José era um simples apacentador de ovelhas, né? E agora nos relata aqui que ele toma conta de uma liderança. Ou seja, Deus capacita, né? Deus dá o instrumento, Deus nos capacita para fazer as coisas que Ele quer que sejam feitas. Não é assim que funciona? José, ele tinha uma saúde mental, ele tinha uma sabedoria tão grande, que dentro daquela prisão ele começou a criar as conexões que foram a ponte para ele chegar no ponto seguinte, que era a ponte. E ali Deus já começava a dar ciência para ele começar a revelar sonho, né? Para ele ter interpretação de sonhos. E isso foi o marco dele na prisão. E eu entendo aqui, Gleison, que a gente seguindo um pouquinho mais para frente na história, quando ele faz amizade com o copeiro, né? E o copeiro está na presença de Faraó, e o copeiro busca na memória dele, ele fala: o Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar, e esse copeiro lembra de José. E eu entendo que se a gente começa a criar conexões aqui, se a gente cria pessoas-chave, as pessoas vão começar a lembrar de nós, as pessoas vão começar a lembrar de você que está na sua casa, né? Sabe aquela porta de emprego, pastor? Que às vezes a pessoa está esperando, a pessoa vai lembrar, fala: não, eu lembro do pastor Vanderlei, eu lembro do Gleison, né? Então assim, as conexões elas são tão grandiosas que nós temos que ser boca de Deus. E José foi boca de Deus na prisão, pastor. É verdade, irmão. Nunca se perde quando nós falamos do amor, falamos de Deus, pregamos a palavra. Você vê a trajetória, vocês estão colocando aí 4 chaves. Se você pegar todas essas chaves, vocês estão pregando, veio no meu coração. A inveja, ela tem uma pitada em cada chave dessa, né? Na rejeição, pessoas às vezes rejeitam a gente por inveja. Segunda chave, calúnia. Por que calúniam? Porque querem ser o que a gente é. É forte isso. Ninguém mandou vocês pregar. Às vezes as pessoas querem ter o que você tem, querem fazer o que você faz e querem ser você. Então é mais fácil defamar, caluniar, do que apoiar e dizer assim: ó, é 10, é forte, continue, está muito bom. Mas é verdade. Muitas vezes a pessoa inveja, né, a nossa vida. E às vezes a gente para e pensa, fala: meu Deus, o que eu tenho para essa pessoa estar me invejando? Eu não tenho nada. Às vezes eu não tenho um carro, eu não tenho aonde morar, eu moro de aluguel. O que essa pessoa tem a invejar de mim? E muitas vezes essa inveja é a presença de Deus na sua vida. Verdade. Muitas vezes essa inveja é porque o que você faz perante Deus, as pessoas não fazem. E é essa inveja que as pessoas têm de você. Verdade. E isso aconteceu. E José, ele foi prosperando, né? Essa liderança de José foi muito forte, porque ele começou a prosperar, como a gente mencionou aqui, ele começou a prosperar dentro da prisão. Dentro da prisão, ele estava ali, ele começou a fazer todas as coisas. E de repente, a mesma passagem que teve lá atrás, através de um sonho ele foi jogado no poço. E aqui, através de um sonho,
foi onde ele começou a alavancar para ele chegar até o governo, né? Os dois estavam presos, o copeiro e o padeiro, e eles sonharam um sonho, e José foi e revelou esse sonho deles. E nisso que foi revelado, justamente Deus entrou e deu a revelação para ele, para que ele pudesse fazer e ele fosse lembrado lá na frente. Porém, os dois saíram, e depois de um bom tempo que ele foi lembrado, é o famoso tamo junto, né? Hoje em dia tamo junto, quando você vai ver o tamo junto, o tamo junto tá longe, né? Mas aqui na história, a partir de 2 anos, José ele foi lembrado. Por quê? Porque Faraó também teve um sonho, e esse sonho de Faraó, ninguém conseguia revelar esse sonho. E aí foi aonde eles lembraram de José. Por quê? Porque Deus já tinha dado a revelação para José, que José conseguia revelar sonhos. E aí foi aonde eles foram atrás de José, para justamente ele revelar o sonho de Faraó. Não foi isso? Isso, eu entendo aqui. Faraó manda chamar José. Na minha concepção, José, é você que revela esses sonhos? Então revela. Só que junto com aquela revelação do sonho de Faraó, aonde ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José não só revelou um sonho, José teve uma estratégia. Sabe o que acontece com a gente? Eu vejo muitas vezes, é que muitas vezes Deus derrama dons, só que a gente não tem estratégia para usar os dons da forma certa. Verdade. E quando José foi colocado na presença de Faraó, José, além de revelar sonho, ele falou assim, aí o Faraó falou para ele: você revela sonho? O que eu tenho que fazer? E eu deixei anotado aqui, sobre liderança. Você quer ser líder? Queremos ser grandes líderes? Teremos que resolver grandes problemas. Quem resolve grandes problemas, pastor, ganha governo. José ganhou governo ali quando o Faraó olhou para ele e falou: você revela, o que eu tenho que fazer? José já tinha a estratégia da revelação que Deus tinha dado. Muitas vezes vem a revelação, só que a gente não tem o discernimento, não tem a sensibilidade de revelar isso. Então não somente José liderou, como ele teve uma solução de problema. E eu coloquei aqui dentro dessa chave: quem resolve grandes problemas ganha governo. É verdade, forte isso, hein? Muito forte, gente. Se vocês forem observar, é mais ou menos assim: Deus capacita, né? Depois ele põe para resolver. Então José teve que passar por tudo isso para um dia chegar ao governo, a ser governador. Às vezes a pessoa que está nos assistindo, Alex, Gleice, está passando mais ou menos o que José passou e não está entendendo nada. Ei, os humilhados serão exaltados, Gleice. Exatamente. Deus, ele usa de armas, ele usa de várias coisas, irmãos, para nos exaltar. A história de José nos mostra justamente isso. Talvez se José tivesse dentro do poço, tivesse desistido, talvez ele não chegaria no governo. José, ele sai do poço, ele é vendido. Talvez, se ele tivesse feito alguma coisa, ele não teria chegado lá no governo, né? Então, muitas vezes, isso acontece com a gente, né? Eu estava pensando nessa palavra, Deus veio ministrando no meu coração, e Deus me deu uma revelação através desta palavra. Abraão, Deus teve que mandar sair. Abraão, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Deus ordenou que Abraão saísse. José não, Deus teve que tirar, porque muitas das vezes, se Deus chegar e falar para a gente sai e vai, muitas vezes a gente não vai. Então Deus, ele vem e ele pega José e ele tira. Então Abraão, Deus mandou sair, e José, ele pegou e tirou. Veio essa revelação, e muitas vezes, talvez naquela caminhada, naquele caminho que José estava indo até o Egito, quando ele foi vendido, talvez veio muitos pensamentos, como vem aos nossos corações. José deveria ter pensado: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus fez isso comigo? O que eu estou fazendo aqui? E é dessa forma que acontece com a gente. Muitas vezes a gente está num emprego e essa porta ela se fecha, e a gente fala: por que Deus fechou essa porta? Por que Deus me tirou daqui? Mas aí eu vejo e eu analiso
e vejo atrás Deus falando: eu te tirei desta porta, eu te tirei deste emprego, porque o que eu tenho com você é algo maior. O que eu tenho para você é palácio, não é pequeno, não é coisa pequena. O que eu tenho para você é governo. Então Deus faz dessa forma, porque muitas das vezes a gente não faz. Se for pela nossa vontade, Deus mandar a gente sair, muitas vezes a gente fica, e aí depois a gente quer cobrar Deus. A gente fala: Deus não faz nada, mas Deus mandou. Então com José foi dessa forma. Com Abraão Deus mandou, com José Deus tirou. Deus não somente arrancou José dessa situação, como Deus colocou ele numa situação para provar o coração de José, eu entendo também. Porque se a gente for pegar essas 4 chaves, Gleison, a gente pega: José foi rejeitado, José foi caluniado, José exerceu liderança sobre todo lugar que ele passava. As pessoas lembravam: o Zé é bom, o Zé é o cara, o Zé, se eu pedir, o Zé tá comigo, né? O Zé, tamo junto. E caminhando para o final da nossa mensagem, nós colocamos como a 4ª chave, que é a compaixão, pastor. A compaixão, ela está atrelada com aquele negócio, deu som dos nossos corações, deu som do seu coração. José chegou no governo, o faraó falou para ele: abaixo de mim vai ter você e ninguém mais, você manda no negócio todo, né? O Egito está sobre seu comando. E além da estratégia de liderança que José teve, José, ele começou a ser provado. Por quê? Porque agora José era o cara, agora José era o maioral, agora José mandava e desmandava. E nós colocamos aqui sobre compaixão e amor. A compaixão, pastor, eu entendo que é quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem a compaixão, a gente sente a dor, né? A gente chora com aqueles que choram, a gente se alegra com aqueles que se alegram. E José estava no poder, Gleison. José estava sendo o cara. E vem aquela cena que a gente já conhece: os irmãos foram até lá.